Olá, turminha, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Marlon Moreira e no vídeo de hoje vamos responder a segunda lista de exercício com conceitos básicos de conjuntos. Nesse vídeo vamos responder a questão de 1 à questão 7 da nossa segunda lista. Nossa segunda lista de exercício a respeito de conjuntos. A questão número 1 diz o seguinte: descreva os conjuntos mostrados, enumerando seus elementos. Bom, temos aqui a letra A. O conjunto F, onde diz que x pertence aos números naturais, tal que x ele é menor ou igual a 9. Bom, então vamos fazer assim, vamos colocar o conjunto F. O conjunto F ele vai ser igual aos conjuntos números naturais, onde x ele é menor ou igual a 9. Então vai ser o 0, lembrando que os números naturais são os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 9. Pronto, está aqui o nosso primeiro conjunto. Letra B diz o seguinte: o conjunto G, onde x pertence aos números inteiros, tal que x ele é maior que 2. E fala que x é ímpar. Então, vamos lá. O conjunto G é igual. Bom, fala que x é maior que 2. E é ímpar, então vai ser o 3. Começa com 3. Aí vem o 5. Vem o 7. Vem o 9. E assim sucessivamente, né? Como não tem limite aqui, isso aqui vai para o infinito. Letra C. O conjunto H, onde x ele pertence aos números naturais, tal que x ele é maior que 3 e x agora ele é par. Então vamos colocar aqui o conjunto H. Bom, quem são os valores de x? Como fala que x ele é maior que 3, vai ser par, então x é o 4. É o 4, é o 6, é o 8, é o 10 e assim sucessivamente. Também vai ser um conjunto infinito. Letra D. Letra D, conjunto I. Temos que o conjunto I, x ele pertence aos números naturais também, tal que x ele é maior que 1. X maior que 1, então vai ser o 2, vai ser o 3, vai ser o 4 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. Bom, agora vamos para a letra E. Temos aqui o conjunto J. O conjunto J diz o seguinte, que x ele pertence aos números naturais, tal que x ele é maior que 3 e menor que 5. Então, nesse caso aqui, só pode ser o 4. Então, aqui a gente tem um conjunto unitário, né? Lembrando que um conjunto unitário é que tem apenas um elemento. Questão de número 2. Com base nos conjuntos A, conjunto B e conjunto C, preencha os campos abaixo com a simbologia adequada. Então, temos aqui o símbolo de contém, não está contido, pertence e não pertence. Então, agora a letra A. Letra A tem o elemento 3. Elemento a gente vai usar o símbolo de pertinência. Ou pertence ou não pertence. Aqui está falando o quê? Está relacionando ao nosso conjunto A. O nosso conjunto A ele tem o elemento 3. Então, o símbolo aqui é de pertence. Letra B. Vamos ver agora o 7. O 7 está relacionando com o conjunto C. A gente vai observar e vai olhar para o conjunto C aqui e ver que não apresenta o 7. Então, se não apresenta, esse elemento ele não pertence ao conjunto C. Letra C. Agora temos um conjunto relacionado com outro conjunto.
Então agora a gente vai usar ou o símbolo de contém ou não está contido. A gente vai olhar para A e vai olhar para B. Vamos ver que A é 1 e 2. A1 e 2 ele não está contido em B. Então, o símbolo aqui é esse. Ele não está contido, certo? Ou seja, o A ele não está dentro de B e nem o A contém o B. Letra D fala que o conjunto B está associado com o conjunto C. Agora, de que forma? Da forma que a gente vê aqui, ó, que o B ele não está contido em C, porque o B é 5, 6 e 7. Precisaria ter o 7 aqui no conjunto C. Então, também ele não está contido. Certo? Letra E. O conjunto C ele está relacionado ao conjunto A. Bom, o conjunto C, como a gente pode ver, ele tem o conjunto A aqui dentro. Olha o conjunto A aqui é 1, 2 e 3. Ou seja, então, o conjunto C ele contém o conjunto A. Ou seja, o A ele está dentro de C. É a mesma forma de dizer isso. O C contém o conjunto A. F. O F, o conjunto C, ele contém o conjunto B? E a gente vai olhar agora que o B é 5, 6 e 7. Precisaria ter o 7 aqui também. Então, só nos resta colocar não está contido, ou seja, que o C ele não está dentro de B. Questão 3 nos diz o seguinte: descreva o conjunto das partes ou subconjuntos do seguinte conjunto A. Temos aqui o conjunto A, 2, 5 e 7. Vamos fazer agora aqui, ó, o conjunto das partes de A. Então, vamos colocar assim, ó. P significa o conjunto das partes de A. Então, agora a gente vai ver quem são os subconjuntos de A. Lembrando que a gente sempre tem que começar pelo conjunto vazio. O conjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos. Agora a gente vai separando os subconjuntos de A. No caso aqui, primeiro a gente vai começar com 2, 5, 7. Vamos pegar agora o 2 e 5. Vamos pegar o 2 e o 7. Vamos pegar o 5 e o 7. Lembrando que tem que ter 8 subconjuntos aqui. E só falta agora o próprio conjunto, que é o 2, o 5 e o 7. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, está aqui os subconjuntos do conjunto A, ou o conjunto das partes de A. Questão 4. A questão 4 nos diz o seguinte: se o conjunto A tem 7 elementos, o conjunto B 4 elementos e A interseção com B tem 1 elemento, quantos elementos terá a união de A com B? Então, essa questão é bem interessante, legal a gente raciocinar em cima dela. Por exemplo, pessoal, se eu tenho um conjunto que tem 7 elementos e um conjunto que tem 4 elementos, isso dá um total de 11 elementos. Isso se todos os elementos de A for diferente dos elementos de B. Agora imagina que todos os elementos de B, ou seja, os 4 elementos de B, também temos aqui dentro dos elementos do conjunto A, dos 7 elementos de A. Então isso significa que se a gente unir esses dois conjuntos, a gente vai ter o mesmo número de elementos do conjunto de A, 7 elementos. Por quê? Porque os mesmos elementos de B a gente tem A, então a gente não vai repetir. Mas olha só o que a questão nos fala. A questão nos fala o seguinte, que A interseção com B, o que é interseção mesmo? Lembrando que interseção é os elementos que repetem A e que repetem B. Tem um elemento em comum, ou seja, então vai ter um elemento de A que também ele vai ter em B. Então vamos dar um exemplo? Imagina que o conjunto A
O conjunto A ele é de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Imagina o conjunto B. O conjunto B a gente vai colocar aqui, ó, 7, 8, 9, 10. Agora vamos analisar o seguinte. A gente vê que o conjunto A e o conjunto B tem um elemento em comum. Qual é esse elemento? É o 7. Então, quando a gente for unir A com B, a união de A com B, a gente vai ter um total de 10 elementos. Por que 10 elementos, professor? Porque, vejam bem, a gente não vai repetir o 7. O 7 aparece aqui e aparece aqui. Então, não é necessário colocar o 7 duas vezes. Só basta uma vez só. Então, vai ficar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o próprio 10. Então, se a gente for contar aqui, a gente vai ter 10 elementos. Então, respondendo as perguntas, quantos elementos terá? Terão 10 elementos. Pronto. Nossa resposta é essa. Questão 5. Foram instaladas 66 lâmpadas para iluminar as ruas A e B que se cruzam. Na rua A foram colocadas 40 lâmpadas e na rua B 30 lâmpadas. Quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento? Faça o diagrama. Vamos representar o diagrama assim, ó. Temos aqui o diagrama A e temos aqui o diagrama B, da rua B. Bom, falou o seguinte, foram colocadas 66 lâmpadas, mas vejam que na rua A foram colocadas 40. Então temos aqui um total de 40 lâmpadas na rua A, mas um total de 30 na rua B. Então aqui a gente tem um total de quantas lâmpadas? 40 mais 30, 70 lâmpadas. E falou que apenas 66 lâmpadas foram instaladas. Então, ou seja, aqui a gente chega à conclusão que 4 lâmpadas, a gente fazia aqui, ó, 70 menos 66, a gente vai ver que um total de 4 lâmpadas vai ser a nossa interseção. Essa interseção, ela representa o cruzamento dessas ruas. Vamos tirar agora a prova? A questão já foi respondida. Temos aqui a resposta 4. Só que, por via das dúvidas, vamos tirar a prova. Se aqui eu falei que tinha 40 lâmpadas e aqui também foram instaladas 30 lâmpadas, se a gente tira aqui, ó, de 40, a gente tira 4 lâmpadas, temos aqui 36 lâmpadas. Se tiramos aqui 4 lâmpadas, temos um total de 26 lâmpadas. Se a gente somar 36 mais 4, 40. 40 mais 26, o total de 66 lâmpadas. Então, a nossa resposta é o seguinte. Pergunta quantas lâmpadas foram instaladas no cruzamento. A resposta vai ser justamente a interseção. Essa interseção aqui, ó. Questão 6. Numa concentração de atletas, há 42 que jogam futebol, 42, 28 jogam voleibol e 18 jogam voleibol e futebol simultaneamente. Ó, encontramos nossa interseção. Pergunta o seguinte: qual é o número de atletas na concentração? Faça o diagrama e responda. Então vamos fazer aqui o diagrama. Vou chamar esse diagrama aqui de F, que significa os atletas que jogam futebol. E esse outro diagrama aqui eu vou chamar de diagrama V, que representa todos os atletas que jogam voleibol. Falou-se o seguinte: qual é o número de atletas da concentração? Sabemos o quê? Sabemos que 18 jogam voleibol e futebol simultaneamente. Então temos aqui, ó, a interseção de 18 atletas. Agora ficou simples. Se temos 42 que jogam futebol e temos 28 que jogam voleibol,
a gente vai fazer o quê? Vai tirar essa interseção, vai tirar essa diferença aqui, ó. Porque são os mesmos jogadores. Então vai ficar 28 menos 18. Temos aqui um total de 10 atletas que jogam voleibol apenas. E agora vamos tirar a interseção daqui, desses 42 atletas. Vai ter um total aqui de 24 atletas que jogam futebol. Aí a questão pede o seguinte: qual é o número de atletas na concentração? É só a gente somar agora. Temos aí um total de 24 mais 18 mais 10. Isso aqui dá um total de 52 atletas. Beleza? Questão 7. Foi realizada uma pesquisa para verificar a audiência de 3 programas de TV. 1.200 famílias foram entrevistadas e o resultado obtido foi o seguinte: 370 famílias assistem ao programa A, que 300 famílias ao programa B, 360 famílias ao programa C. Desse total, 100 famílias assistem aos programas A e B. Ou seja, 100 famílias aqui assistem A e B. 60 B e C. E 30 aos programas A e C. E 20 famílias aos 3 programas. Então, com base nesses dados, determine. Aí tem a letra A. Quantas famílias não assistem a nenhum dos 3 programas? Letra B. Quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa C? E letra C. Qual o programa de maior fidelidade? Ou seja, cujos espectadores assistem somente a esse programa. Então, para a gente resolver isso aqui de uma maneira mais organizada, a gente vai colocar aqui que é o programa de TV. O programa A, o programa B e o programa C. Bom, é o programa A. São 370 famílias. Então, vamos colocar aqui, ó. A tem um total de 370 famílias. B, um total de 300 famílias. C, 360 famílias. Agora vem o seguinte: que assistem ao programa A e o programa B. Então, A e B são um total de 100 famílias. B e C, um total de 60 famílias. E B e A e C, 30 famílias. E A, B e C, que é a nossa interseção, que eu já posso colocar aqui, ó, são 20 famílias que assistem tanto ao programa A, como ao programa B, como ao programa C. Ou seja, a nossa interseção central aqui, ó. Vamos começar essa conta, pessoal, pelas interseções. Com base nas interseções, vamos agora diminuir para facilitar e organizar esses dados aqui de uma maneira mais simples. Bom, se temos que 20 famílias assistem aos 3 programas, agora vamos fazer o seguinte: quantas pessoas assistem, ou melhor, quantas famílias assistem ao programa A e ao programa B ao mesmo tempo? Aqui falou que A e B são 100, não é isso? Só que já tem uns 20 que assistem aos 3 programas. Então a gente vai fazer 100 menos 20, a gente vai colocar aqui, ó, 80 famílias assistem exclusivamente ao programa A e B. Agora vamos fazer com B e C. B e C, 60 famílias. Então, vamos fazer 20 menos 60. Então, aqui temos um total de 40 famílias que assistem ao programa B e ao programa C exclusivamente. E agora, vamos fazer com A e C. A e C, 30 famílias assistem ao programa A e C. Menos os 20, vai ficar 10 famílias que assistem exclusivamente A e C. Bom, feito isso, agora a gente vai analisar cada família que assiste exclusivamente cada programa desse aqui. Que assistem ao programa A. São 370 famílias. Então vamos pegar esses 370 e vamos diminuir menos 110. Por que 110? Porque estamos tirando tanto aos que assistem a B, tanto que assistem aos 3 programas e tanto
aos que assistem ao programa C. Então, vamos fazer aqui, ó, 370 menos 110. Como eu encontrei esse 110? 20 mais 80, 100 mais 10, 110. Isso aqui dá um total de 260 famílias que assistem exclusivamente ao programa A. Beleza? Agora vamos fazer isso com o programa B. Temos ali um total de 300 famílias que assistem ao programa B. Só que vamos tirar agora um total de 140, porque é 80 mais 20 mais 40. Então, menos 140. Isso aqui vai dar um total de 160. Ao programa C agora. Ao programa C, vimos que 360 pessoas assistem ao programa C. Só que vamos tirar agora um total de 10 mais 20, 30. 30 mais 40, 70. Então, vamos tirar aqui um total de 70 famílias que assistem aos outros programas. Então, vai ficar um total de 290 famílias que assistem exclusivamente ao programa C. Com base nesses dados que temos aqui, agora vamos resolver as questões. Letra A. Quantas famílias não assistem a nenhum dos 3 programas? Então, como é que a gente vai fazer para calcular isso aqui? A gente sabe que a pesquisa foram feitas com um total de 1.200 famílias. Não é isso? Então, a gente vai ver agora o total de famílias que assistem e depois vamos tirar a diferença. Então, a gente vai somar, ó. Vamos somar 260 mais 160 mais 290 mais 80 mais 40 mais 10 e mais 20. Somando esse total aqui, temos um total de 860 famílias que assistem aos 3 programas. Agora é só a gente tirar a diferença, fazer 1.200 menos 860 famílias. Com base nesses dados, temos aí um total de 340 famílias. 340 famílias que não assistem a nenhum dos 3 programas. Letra B. Quantas famílias assistem ao programa A e não assistem ao programa C? Agora percebam que ele quer que a gente identifique quais famílias assistem ao programa A que não assistem ao programa C. Então a gente vai tirar essas duas interseções aqui. Vamos tirar tanto esses 20 que assistem aos 3, né? Então inclusive assistem ao programa C. Vamos tirar mais 10 aqui, ó. Então vamos tirar um total de 30 famílias. Só que vamos pegar esse 80 aqui também. Então vai ser 260 que assistem ao programa A, né? E mais as 80 que assistem ao programa A e B ao mesmo tempo. Então aqui temos um total de 340 famílias que assistem ao programa A e não ao programa C. Se a questão estivesse falando o seguinte, que também não assistem ao programa B, a gente ia descartar esses 80. Aí ia ser só 260. Mas como está falando aqui que não assistem apenas ao programa C, então vamos tirar só essas duas interseções aqui, essas 30 famílias. Ok? Letra C. Qual o programa de maior fidelidade, ou seja, cujos espectadores assistem somente a esse programa? Então é o seguinte, a gente pode analisar aqui, ó, que o programa A assistem 260, apenas a ele. O programa B, 160. Já o programa C tem 290. É o que tem maior audiência.
Então, a resposta aqui seria o programa C. Então, a gente coloca aqui o C, pois 290 famílias assistem ao programa. Certo? Então, essa foi a questão 7.